Hoje nós vamos trabalhar com você uma questão cobrada no concurso público de delegado de Polícia Federal e envolve o tema detração, instituto previsto no artigo 42 do Código Penal, e o termo prescrição. É muito importante a gente entender que prescrição é um tema muito abrangente, tem um conteúdo teórico muito interessante, mas a gente precisa praticar prescrição para aprendermos de fato essa matéria. Então, antes de eu entrar na matéria propriamente dita, na resolução da questão, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos, estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. A questão cobrada no concurso de delegado de Polícia Federal é a seguinte: a detração deve ser levada em consideração para fins de prescrição? É mais ou menos assim a questão. Vamos imaginar que o sujeito tenha sido condenado por sentença penal condenatória, transitada em julgado, há 6 anos. Entretanto, esse indivíduo que foi condenado, ele já havia sido preso e cumprido uma prisão provisória, ou estava em cumprimento de uma prisão provisória, de 1 ano. E aí nós sabemos que a partir do instituto da detração, que está previsto lá no artigo 42 do Código Penal, a pena a ser cumprida é 6 anos menos 1 ano que ele ficou preso em prisão provisória. Vamos imaginar um caso de prisão preventiva. Ele vai cumprir, então, 5 anos. E a questão colocada na prova de delegado de Polícia Federal é a seguinte: o prazo a ser jogado na tabela do 109 é de 6 anos ou é de 5 anos? Ou seja, a detração interfere no cômputo do prazo prescricional? Aqui vale a pena a gente entender um pouco a evolução histórica a respeito desse tema. Nós tínhamos em 2010 uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a detração não deve ser levado em consideração para fins de cômputo do prazo prescricional. Então, para o Supremo Tribunal Federal, através dessa decisão de 2010, você vai jogar na tabela do 109 os 6 anos, porque o Supremo já em 2010 fazia diferença de pena aplicada e pena a ser cumprida, e entendia que o 110 do Código Penal determinava o cômputo do prazo prescricional a partir da pena aplicada e não da pena a ser cumprida. Então, para o Supremo, em 2010, a detração não tinha qualquer efeito no que diz respeito ao cômputo do prazo prescricional. Isso estava já sedimentado na jurisprudência do Supremo. Só que veio em 2012 e houve uma alteração do artigo 387, parágrafo 2º do CPP. E esse artigo 387, parágrafo 2º do CPP, ele passou a permitir a incidência da detração para determinar o regime inicial de cumprimento da pena. Então, o legislador, em 2012, alterando o artigo 387, parágrafo 2º do CPP, começou a entender que a detração deve ser aplicada para fins de constituição do regime inicial de cumprimento da pena. Então vamos imaginar, se uma pena fosse de 8 anos, o regime inicial seria o fechado. Mas vamos imaginar que o sujeito ficou 6 meses preso em prisão provisória, numa prisão preventiva. Ele poderia, então, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, porque a detração serviria para fins de determinar o início do cumprimento, o regime de cumprimento da pena. A partir dessa alteração do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, alguns autores começaram a entender o seguinte: olha, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é de 2010, portanto, antes da alteração do artigo 387, parágrafo 2º do CPP. E como houve essa alteração no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, fazendo com que a detração permita a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a gente pode aplicar esse 387, parágrafo 2º do CPP, através de uma analogia in bonum partem, para também
a detração servir para efeitos do cômputo do prazo prescricional. Então, a doutrina começou a entender que essa decisão de 2010 aqui não devia prevalecer por causa da alteração do artigo 387, parágrafo 2º do CPP. E aqui eu me refiro expressamente a estes dois autores, João Paulo Orsini Martinelli e Leonardo de Bem. Eles fazem essa dissertação a respeito dessa analogia em bonum partem. Então, para esses autores, devido à modificação do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, agora aplicando-se uma analogia em bonum partem, o sujeito poderia utilizar a detração para fins de cômputo do prazo prescricional. Havendo essa discussão doutrinária, veio o Supremo Tribunal Federal e, mais tarde, na verdade, o STJ, numa decisão de 27 de 8 de 2019, o Supremo manteve o seu posicionamento, já decidido em 2010, e veio agora o STJ em 2019 e disse que não cabe aplicar a detração para fins de cômputo do prazo prescricional. Eu vou ler a ementa da decisão do STJ. O STJ diz assim: o período de prisão provisória do réu é considerado apenas para o desconto da pena a ser cumprida e não para a contagem do prazo prescricional, o qual será analisado a partir da pena definitiva aplicada, não sendo cabível a detração para fins prescricionais. Então, hoje, já existe essa decisão do STJ de 2019, uma decisão do Supremo de 2010, no sentido de não admitir a aplicação da detração para fins de cômputo do prazo prescricional. Agora eu vou ler a questão que caiu no concurso de delegado de Polícia Federal. E a questão é a seguinte: no que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item: a detração é considerada para efeito da prescrição da pretensão punitiva, não se estendendo aos cálculos relativos à prescrição da pretensão executória. Afirmativa correta. Aí tem duas opções, certo e errado. A opção correta é errado. Então, o STJ, confirmando decisão proferida pelo Supremo em 2010, diz que, na verdade, a prescrição da pretensão executória deve levar em consideração a pena aplicada e não a pena a ser cumprida. E a pena aplicada, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é a pena de 6 anos, embora a pena a ser cumprida, levando-se em consideração a detração, é de 5 anos. E a prescrição deve levar em consideração a pena aplicada e não a pena a ser cumprida. Então, concluindo de forma definitiva, hoje já existe decisão tanto do Supremo quanto do STJ, uma decisão do Supremo do ano de 2010, uma decisão do STJ do ano de 2019, no sentido de que não se aplica a detração para fins de cômputo do prazo prescricional. Na doutrina, há quem entenda, citei aqui dois autores, há quem entenda que deve ser aplicada uma analogia em bonum partem ao artigo 387, parágrafo 2º do CPP, possibilitando, portanto, que a detração influencie no cômputo do prazo prescricional. Essa, entretanto, não é a posição sustentada, decidida pelo STJ em 2019. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu sou o professor Claudio Schecker. Se você estiver gostando dos vídeos que a gente está colocando aqui no canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no nosso vídeo, comentar o vídeo e, mais importante, partilhar o vídeo com os amigos para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.